você avaliasse, né, essa derrota do Vasco aqui em Caxias do Sul, 2-0, da maneira que foi, né? O Vasco precisava de um resultado positivo também, ou ao menos pontuar aqui na Serra Gaúcha. E também se você se sente pressionado por esse resultado ruim de hoje. Sem dúvida, queríamos muito dar continuidade àquilo que eram resultados positivos e queríamos muito sermos capazes de conquistar a nossa primeira vitória. Penso que foi um jogo em que nós entramos nervosos, não entramos muito bem da forma como nós pretendíamos. Penso que não tivemos a capacidade nos primeiros 30 minutos de controlar o jogo da forma como nós pretendíamos, principalmente estávamos a deixar muitos espaços para o nosso adversário poder acelerar o jogo e aproveitar as nossas costas. Penso que nos últimos 10 minutos, penso que fomos capazes aí sim equilibrar já o jogo, quando eu mudei ali o nosso jogo posicional, principalmente os nossos médios, e penso que acabamos o jogo já a sermos capazes de estarmos dentro do jogo. Como se falámos ao intervalo, penso que nós, aquilo que foi as correções táticas que nós fizemos ao intervalo, foram muito produtivas, porque a equipa entrou muito bem na segunda parte, entramos muito mais dominante, muito mais assertivos a nível da pressão, a controlar os espaços que o nosso adversário estava a ser capaz de aproveitar. E no melhor momento do Vasco sofremos um golo. Também eu acho que isso é do momento da equipa, do momento de alguma intranquilidade, e quando a equipa estava no seu melhor momento sofre o golo. Penso que o golo afetou-nos um bocado. Penso que passado algum tempo, eu acho que os meus jogadores, pela entrega, pela atitude, por ir em busca daquilo que era um resultado positivo, não da forma mais correta, que faltou-nos um jogo posicional, principalmente para sermos capazes de termos mais bola. Eu acho que o facto de também estarmos um bocado intranquilo tirou-nos alguma serenidade para pensar o jogo e para estarmos mais tranquilos nas nossas decisões. Tivemos algumas decisões precipitadas e descontextualizadas naquilo que é o nosso jogo, mas também tem a ver com o momento. Mas mesmo assim, acho que tivemos oportunidades para conseguir fazer o golo de empate. Fizemos um golo de empate, tivemos um lance que, na minha opinião, podia ser até duvidoso na área. Tivemos também, antes de sofrer o segundo golo, o Serginho, que apareceu isolado e que podia ter feito 1-1. E depois, no último minuto, sofremos o segundo golo. É um momento em que não vamos fugir, é um momento complicado, é um momento que nós não gostávamos, mas temos é que continuar a trabalhar e focado naquilo que nós controlamos, que é trabalhar, e sermos capazes de estarmos mais preparados no próximo jogo. Se eu me sinto, eu acho que a vida de um treinador faz disto, de bons, maus momentos. Eu não posso desistir, nem duvidar daquilo que são as minhas capacidades, daquilo que eu trago e que vou fazer aqui com o Vasco. Não vou fugir ao momento, é verdade, estamos a passar um momento em que todos nós não queríamos, mas há que continuar a trabalhar, focar e olhar já para os próximos desafios e de perceber como é que nós temos de fazer para sermos capazes de regressar às vitórias. A vida é mesmo assim. Álvaro, boa noite. Mas são 4 jogos, seu no comando do Vasco, apenas 1 ponto conquistado, 10 gols sofridos. Por que essa arrancada tão ruim, na sua opinião, sob o seu comando? Ainda é pouco tempo de trabalho, na sua opinião, é pouco tempo para avaliar, você ainda está conhecendo o grupo, mas por que essa arrancada tão ruim nessa primeira amostragem que a gente tem de 4 jogos? Eu não sou um treinador que gosto muito de arranjar desculpas, mas nós chegamos também aqui ao Vasco num momento complicado, um momento de muita transformação, um momento de alguma instabilidade, e aquilo que nós estamos é a conhecer aquilo o clube, principalmente os seus atletas e a identidade que a equipa tem ao pormenor. E é evidente que quando tu estás num resultado e com uma instabilidade, às vezes perde-se algum discernimento. Também não podemos esconder que os 2 primeiros jogos nós fizemos com 2 adversários muito fortes, que já estão treinados há muito tempo, têm algumas rotinas e que já são jogadores, já são equipas que têm uma dinâmica muito forte. Realmente não tivemos ao nosso nível e esses 2 jogos criou-nos alguma ansiedade. Penso que no último jogo em casa já a equipa deu uma resposta dentro daquilo que nós pretendíamos e queríamos. Hoje não fomos capazes de dar essa continuidade, mas eu acho que isso faz parte do processo. Temos é que mantermos a serenidade e perceber o que é que hoje falhou. Falhou-nos principalmente mais alguma audácia e principalmente mais capacidade de pensar o jogo, porque nós estávamos preparados para aquilo que o adversário nos queria e que nos ia provocar. Faltou-nos, eu acho que tem a ver também com o momento, um bocadinho de mais de tranquilidade e serenidade para tomarmos as melhores decisões. E é isso que eu, enquanto treinador, vou ter que fazer, vou ter que dar aos meus atletas. Álvaro, são 4 jogos sem nenhuma vitória, a situação está difícil, o torcedor lá fora, infelizmente, pede a sua saída, né?
A gente tem uma projeção para um jogo contra o São Paulo em São Januário muito hostil. A gente tem um histórico, né, que aconteceu na era Barbieri, né? A gente fala muito sobre isso, porque é bem semelhante o que está acontecendo, não só com a cobrança da comissão técnica, mas também com o elenco. Queria saber de você, que é um cara que chama a responsabilidade, que traz para si essa energia. Claro, todas as vezes que você elogiou o elenco, essa evolução é inexistente. Seria o momento de tomar alguma decisão, e qual decisão? Eu queria saber sobre o vestiário. Existe algum problema também? Porque não existe energia, vontade. Mais uma vez o senhor falou sobre vontade e, desculpa, a gente não consegue ver essa vontade nos jogadores. Queria um panorama para a próxima rodada, porque temos históricos e esses históricos não são muito favoráveis nesse momento. E nós não podemos fugir. Eu, enquanto treinador, não vou fugir. Este momento é evidente, é um momento complicado, é um momento que a torcida vascaína está triste, está chateada não só com o elenco, mas comigo. Eu acho que isso é compreensível. Nós temos é continuar a trabalhar. Nós não podemos duvidar daquilo que nós somos, duvidar daquilo que são as nossas capacidades e daquilo que nós queremos fazer. Há uma coisa que eu sei, temos que trabalhar. Todos nós temos que nos unir, temos que nos... Cada vez mais é uma situação complicada, é a altura de nos unir, de nos percebermos que temos que ser nós a sair desta situação e todos juntos. E agora, o vestiário está triste, problemas... Não, eu acho que cada vez mais a equipa está-se a criar uma relação, a equipa está cada vez mais... Não concordo contigo quando dizes que não se vê, eu acho que as adversidades que a equipa teve, e mesmo o jogo, não sendo um jogo muito bem conseguido da nossa parte, não faltou atitude, não faltou entrega, não faltou eles a correr, não faltou eles a tentar promover, chegar ao golo. Se calhar, concordo contigo, não da forma mais correta e da forma como, se calhar, nós tínhamos treinado e nós tínhamos conversado, mas foi mais pelo coração, foi mais pela entrega, porque se não tivesse essa postura, não tínhamos criado as oportunidades que tivemos para chegar ao empate. Agora, falta-nos, foi aquilo que eu disse, a equipa está mais serena e saber gerir melhor estes momentos para sermos capazes de conseguir a vitória. Aquilo que eu espero é aproveitar isto que aconteceu, vamos dissecar isto com os atletas e perceber que, sem dúvida nenhuma, que para o próximo jogo vai ser muito importante termos essa capacidade e essa serenidade num campo, se calhar num ambiente hostil, acredito, mas nós temos que ser capazes de pegar nisto e ser um combustível para nos dar mais força, para nos dar mais audácia, para sermos capazes de ir em busca daquilo que nós queremos e puxar os torcedores para o nosso lado. Só uma forma, é chegar e jogar para ganhar. Álvaro Pacheco, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Chamou a atenção a sua demora a vir falar aqui com a gente, tendo em vista que o treinador do Juventude, até o presidente já tinha dado entrevistas, uma movimentação do diretor de futebol Pedro Martins e também de toda a diretoria do Vasco, enquanto o senhor estava, né, mais deslocado. Teve algum tipo de conversa em relação à sua demissão ou algo do tipo? Não. E não tendo em vista os resultados não apareceram e também o desempenho, passa pela sua cabeça pedir demissão nesse momento difícil? Não, eu não vim mais cedo porque eu estava à espera que me chamassem e quando me chamaram eu vim. Não se passou nada e eu dizias-me a mim que eu não sou um treinador de desistir. Eu acho que em todos os momentos da nossa vida há momentos bons e há momentos maus. E nos momentos de fracasso e desilusão temos de nos tornar mais fortes. E é isso que eu vou me tornar muito mais forte enquanto treinador. Eu acredito muito naquilo que eu trabalho, acredito muito naquilo que eu estou a desenvolver com o elenco e acredito que os resultados vão acabar por aparecer da forma como nós estamos e da forma como nós treinamos. Portanto, eu acho que temos de continuar focado naquilo que eu trabalho. Só o trabalho é que nos pode tirar desta situação e é nisso que é o nosso foco. Álvaro, boa noite. Na tua chegada, né, ao Vasco, faz 4 jogos já que tu está no comando, tu já conhece todo o elenco, tu já sabe quais a qualidade de cada jogador do elenco. Na tua opinião, o elenco do Vasco é suficiente para o teu trabalho? E tu vê evolução no teu trabalho também? Como é que tu analisa esses teus 4 jogos à frente ao Vasco? É evidente que aquilo que eu sinto Sinto que a equipa foi capaz de crescer, foi capaz de identificar aquilo que são alguns comportamentos que têm a ver com o nosso crescimento enquanto como jogo, no último jogo em nossa casa, hoje não fomos capazes de dar essa continuidade. Mas isso foi que eu já justifiquei, tem a ver um bocado com aquilo que é o momento, com a intranquilidade, com a falta de resultados positivos, que isso também tira alguma tranquilidade e confiança.
aquilo que eu sinto, e se vocês repararem, nós andamos constantemente, é evidente que eu gostava de ter mais tempo para treinar, nós aqui, com a sequência de jogos que nós estamos a ter muitos jogos, aquilo que eu ando a aproveitar e também ando a conhecer os jogadores, não só em treino, mas também em jogo, que às vezes é importante conhecer o atleta em jogo, por isso é que se vocês repararem, já temos muita gente, neste período de tempo que nós estamos cá, já houve muita gente que também foi testada em jogo para sentir também da minha parte qual é a sua prestação em jogo, e cada vez mais o meu conhecimento sobre o elenco está a ser mais aprofundado. Eu acho que qualquer clube, qualquer elenco, qualquer time, em todos os países, tem sempre margem para poder se reforçar, para poder mais forte. E eu não vou fugir a isso, a esse tema. Agora, aquilo que eu tenho que me focar é, neste momento, os jogadores que eu tenho e de fazer como é que eu tenho que fazer estes jogadores mais fortes para estar mais preparados para regressar à vitória. Álvaro, desculpa a insistência nesse tema, mas você foi contratado na época ainda que o CEO Lúcio Barbosa ainda estava à frente da SAF e também a 777, que é a sócia que está afastada. O senhor ainda se sente respaldado a continuar no cargo? Pedro Martins, o diretor de futebol, teve algum tipo de conversa com o senhor após o jogo? Tem algum tipo de reunião com o Pedrinho, algo do tipo amanhã? Ou não? Amanhã o senhor, por exemplo, vai treinar o time normalmente? Não, aquilo que eu sei, no final, no balneário que todos, conversámos um bocado daquilo que foi o jogo e, sem dúvida nenhuma, aquilo também, a desilusão que nós tivemos, estávamos muito esperançados de termos um bom resultado. E amanhã vou treinar já, pensar no próximo desafio. Mas primeiro o Vasco, que perdeu por 2-0 para o Juventude, e o Álvaro Pacheco está muito perto de ser demitido. O André Pessoa está ao vivo com a gente e conta mais sobre a situação do técnico Pessoa. Muito boa tarde para você, querido. Tudo bem, Débora? Uma boa tarde a todos. A ideia da diretoria do Vasco é demitir o técnico Álvaro Pacheco assim que a delegação chegar ao Rio de Janeiro, que ainda não aconteceu. O aeroporto de Caxias do Sul ficou fechado por mais de 12 horas por causa de uma tentativa de assalto a um carro forte na noite de ontem. O Vasco fez um treino regenerativo pela manhã, viaja agora à tarde em um voo fretado e assim que desembarcar, o Álvaro Pacheco será comunicado que não segue no cargo. Ele que dirigiu a equipe em 4 partidas, 1 empate e 3 derrotas. Rafael Paiva, técnico do Sub-20, deve ser o interino no final de semana, quando o Vasco recebe o São Paulo em São Januário. Vamos acompanhar agora como foi a derrota de ontem para o Juventude, no que pode ter sido o último jogo do técnico Álvaro Pacheco no comando do Vasco. Momento muito difícil. Que fase a do Vasco, hein? Nada dá certo. Pedir desculpa ao nosso torcedor. O Vasco sofreu 10 gols nos 4 jogos com Álvaro Pacheco. Não vou fugir ao momento, é verdade, estamos a passar um momento em que todos nós não queríamos. 3 derrotas, nenhuma vitória, só um golzinho marcado. Não é fácil. Contra o Juventude, o Vasco não conseguiu um chute sequer durante o primeiro tempo. Só levou perigo aos 42 minutos e foi numa finalização contra do Jadson do Juventude. Por pouco, Jadson ia fazendo um gol contra. Aí, no segundo tempo, o cenário piorou de vez. Olha o chutaço que o Lucas Barbosa acertou. Gol! Golaço! Lucas Barbosa do Juventude! Soltou o sapato para abrir o placar em Caxias. 1-0 para o Juventude aos 6 minutos. E depois do gol, a partida, que já estava fraca, caiu ainda mais. O tempo real do GE. Globo até brincou. O jogo cai muito de nível e nada de interessante acontece há algum tempo. Só aos 42 minutos que a emoção voltou. O Sforza chutou e no rebote do goleiro Gabriel, o Léo Pelé empatou para o Vasco. Só que o zagueiro estava impedido. E aí o gol foi anulado. Tá anulado o gol do Vasco. Tá anulado o gol do Léo. Nos acréscimos, o Vitor Luiz derrubou o Tagliari na entrada da área e foi expulso. Na cobrança de falta, a síntese desse momento ruim do Vasco. Jean Carlos acertou o travessão.
Mas a bola voltou na cabeça do Léo Jardim e entrou. Que fase! Que azar deu Léo Jardim, hein? 2-0 para o Juventude. E mais uma derrota do Vasco no Brasileirão. A 7ª em 10 jogos. O time ainda tem a pior defesa do campeonato, com 21 gols sofridos. Está em 16º lugar na tabela e pode entrar na zona do rebaixamento hoje se o Vitória vencer o Atlético Mineiro em Salvador. Não tem muito o que dizer nesse momento. É trabalhar, ficar quieto e focar no próximo jogo. Eu vou abrir o programa aqui com uma manchete que já está lá no GE. Vejam só que manchete curiosa. Vasco prepara demissão de Álvaro Pacheco depois de 3 derrotas em 4 jogos. O rapaz viajou de Portugal para cá, atravessou o Atlântico. Em 4 jogos, 3 vitórias, já há uma possibilidade, uma avaliação e a preparação, de acordo com a notícia do GE, da demissão do Álvaro Pacheco. Carlos Eduardo Mansur, é para perplexidade ou não? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Primeiro que, quando acontece uma situação como essa, além de uma falta de respeito com um profissional que sai do seu país, vem trabalhar em outro lugar, por mais que você reconheça que o início é muito ruim, que não tem sinal quase nenhum de melhora, quando acontece a percepção da diretoria de que é preciso mudar após 4 jogos, no mínimo é preciso que alguém venha a público e diga, olha só, a gente está desligando esse profissional, mas é preciso dizer que nós também erramos, nós fomos incapazes de fazer uma avaliação correta do momento, uma avaliação correta do perfil da contratação, porque se você chega à conclusão tão rapidamente em 4 jogos que esse processo não vai dar certo, é porque o seu erro foi muito fora da curva do aceitável, né? A contratação foi feita, o Lúcio Barbosa, que estava lá junto com o Pedro Martins, o Lúcio não está mais, o Pedro Martins, executivo do futebol, ainda está. Importante notar que houve uma mudança importante no comando do futebol, a entrada do Felipe, e acima de tudo, com o Pedrinho muito mais próximo e assumindo a dianteira. Quando há uma troca nesse nível tão rapidamente, claramente você tem já uma ação de um novo comando do futebol. Então, quando você olha para isso, você vê que o Vasco é um clube absolutamente sem norte nesse momento, né? Você tem muito pouca perspectiva pelo que foi a formação do elenco, o time não consegue dar uma resposta. Os desfalques, e aí isso precisa ser dito também a favor do treinador que está saindo após 4 jogos. Os desfalques não ajudaram nesse momento, tem muito problema importante, mas num time que é difícil de montar, num elenco cheio de desequilíbrios, que não dava sinal de melhora, e um clube com sérias interrogações sobre o seu comando, né? Então os problemas do Vasco são muito mais profundos do que uma troca de treinador, mas aparentemente essa vai ser a primeira das trocas.